Olá, mulher, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária, mesmo sem ter experiência. Hoje nós vamos falar daquele assunto que vocês me enlouquecem lá no Instagram, aqui nos comentários do YouTube. Toda semana tem gente perguntando: cadê o vídeo de planejamento previdenciário? Então sim, hoje o nosso vídeo finalmente, soltem fogos aí, ó, edição para fogos. Hoje o nosso vídeo finalmente é sobre o passo a passo do planejamento previdenciário. Jéssica, por quê? O que eu vou aprender com esse vídeo? Por que é importante? Você já sabe que o planejamento previdenciário, ele é um serviço consultivo. Então é um serviço que te permite não ficar à mercê do INSS e da Justiça para conseguir ter um faturamento aí no seu escritório. Além disso, o tempo de retorno financeiro do planejamento é muito curto. Então, por exemplo, se você fecha hoje um planejamento e você combina a entrega dele para daqui a 30 dias, daqui a 30 dias você vai estar recebendo o valor desse planejamento. Isso é excelente para você conseguir ter um valor de giro aí enquanto os seus processos gordinhos não saem. Bom, e por fim, mas não menos importante, vocês sabem que quando eu deixo por último é porque é muito importante, é a construção da sua esteira de serviços. Normalmente um cliente que fecha um planejamento com você, se ele vai se aposentar daqui a 1 ou 2 anos, ele volta para fazer o serviço de aposentadoria com aquela pessoa que fez o planejamento para ele. Isso é claro se você fizer um bom trabalho, mas aí depende muito mais de você do que propriamente do seu cliente. E além disso, o planejamento ele também permite que você ofereça outros serviços agregados a ele. Como assim, Jéssica? Por exemplo, a solicitação de PPP, uma retificação de CNIS. Por isso é extremamente importante que você consiga ofertar o planejamento aí no seu escritório. Quem me acompanha, especialmente lá no Instagram, onde eu tô todos os dias, inclusive se você não me segue ainda, vou pedir pro meu editor deixar meu arroba aqui embaixo, é @jessicamoreto.prev. Me segue lá, porque eu tô lá todo dia falando sobre direito previdenciário, sobre as regras, sobre como você pode alcançar de fato segurança na atuação previdenciária, mesmo que ainda não tiver experiência na área. Eu sempre tô falando lá no Instagram que o planejamento não é o primeiro lugar onde você tem que ir quando você quer começar no direito previdenciário. Eu sei que é extremamente tentador em razão de todos esses benefícios que eu acabei de citar para você, mas ele é um serviço complexo. Complexo não porque, nossa, é uma coisa de outro mundo que eu vou ter que fazer aqui, não. Mas sim porque você precisa pegar todas as regras do direito previdenciário, ou praticamente todas elas, e aplicar em um único caso. Apesar disso, apesar de eu entender que o planejamento é um serviço extremamente complexo, especialmente para quem está começando agora, então para quem está dando ali o primeiro passo, não tenho nenhum cliente, vou começar por onde? Vou fazer planejamento. Gente, não é o caminho, tá? Se você está começando agora e deseja fazer planejamento no futuro, você já entendeu que, ok, não é por aí que você vai começar, você não vai sair oferecendo planejamento para todo mundo, mas você quer em algum momento oferecer, eu te indico que você assista esse vídeo também. Isso porque eu vou te dar aqui um passo a passo de todas as regras que você vai precisar usar. Qual é a ordem dessas regras? O que eu preciso olhar em cada etapa? Você não encontra isso por aí. Na verdade, eu quase não encontrei isso por aí. Na verdade, eu montei esse passo a passo justamente porque eu não encontrei ele em lugar nenhum quando eu estava começando, quando eu também senti essa vontade de oferecer planejamento previdenciário para os meus clientes. Então eu sei dessa curiosidade de vocês e esse vídeo aqui ele não tem o intuito de se tornar um especialista, um expert em planejamento previdenciário, o intuito aqui não é esse. É que você tenha uma base, uma ideia do que você precisa fazer no planejamento para que você consiga, por exemplo, aplicar aí no seu próprio planejamento, no planejamento do seu esposo, no planejamento da sua mãe, do seu pai. Então você pega aí o pessoal aí ao seu redor e fala aí, vem cá que eu vou fazer um planejamento para você para aplicar isso que eu aprendi nesse vídeo aqui. Você faz essa aplicação e isso vai te dar muito mais segurança para você falar, não, ok, agora eu já faço uma ideia do que é, eu já consigo começar a trabalhar e se algum cliente vier me procurar, eu não vou ter problema em falar, não, eu consigo fazer um planejamento sim, tá? Então, a ideia desse vídeo é essa. Mas não desista, fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que tem conteúdo aqui que você não encontra em curso pago nenhum por aí. Olhe lá que eu tô te falando. Jéssica, como é que você tem certeza disso, que eu não encontro em curso pago? Porque quando eu quis fazer planejamento, meu primeiro passo foi esse. Eu falei, quer saber? Vou comprar um curso de planejamento. E aí comprei um curso de planejamento, sentei, assisti o curso inteirinho e falei, tá bom.
E como é que eu começo? Né? E aí? Falei, não, quer saber? Esse curso não foi legal pra mim, não consegui aplicar na prática. E aí busquei um segundo curso. Falei, não, esse aqui vai me ensinar na prática o planejamento previdenciário. E aí sentei e falei, agora sim, vou fazer esse curso de planejamento previdenciário. Vi todas aquelas aulas de novo e falei, gente, mas isso tudo eu já sei. Ninguém vai me ensinar a fazer um planejamento. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, vou esquecer esses cursos aqui, vou procurar um curso de um professor famoso, de alguém que eu já confie, um doutrinador, vou fazer esse curso. E fiz. E pela terceira vez, ninguém me deu um passo a passo. Jéssica, o que você vai fazer na hora do planejamento? O que você vai olhar? Por mais que eles me dessem fichas de atendimento, eu não conseguia ter muito claro na minha mente o que eu precisaria olhar em cada caso concreto. Então eu ficava insegura. E aí, por esse motivo, depois de ter feito 3, na verdade acho que foram 4 cursos de planejamento previdenciário, eu continuava olhando e falando, não faço ideia do que é um planejamento previdenciário. Até porque eu nunca tinha visto um planejamento previdenciário. Eu não sabia o que ele precisava abordar. Então eu estava completamente perdida, até porque eu não tinha ninguém para perguntar, né? Eu não tinha um colega, não tinha nada, não tinha ninguém que eu pudesse perguntar. Então eu continuava ali nessa insegurança. Até que uma semana eu falei, não, eu já investi muito dinheiro em planejamento previdenciário, tá na hora de recuperar esse investimento. Eu preciso realmente vender um planejamento previdenciário. Como eu vou fazer, eu não sei ainda, mas eu vou fazer. E eu anotei na minha lista de coisas a fazer da semana, eu falei, olha, eu preciso oferecer planejamento previdenciário pelo menos para uma pessoa. Se eu tiver coragem de oferecer, eu me viro depois. Se a pessoa aceitar, eu me viro depois. E aí, num dia eu tava indo na INSS em uma cidade vizinha aqui, a minha cidade. E quando eu entrei, né, eu tava de Uber no dia, eu entrei no Uber e eu tava super estressada, porque eu já tava atrasada, enfim, eu tava cheia de problema naquele dia. E aí o cara começou a puxar assunto comigo. Odeio quando puxam assunto comigo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu queria ser, eu juro que eu queria ser. Mas não sou o tipo de pessoa que puxa a conversa com desconhecidos. Eu nem sei fazer isso. E aí eu tava um pouco estressada, juntou isso, né? Eu falei, quer saber? Eu vou fingir que eu tô lendo alguma coisa aqui na minha agenda pra eu poder despistar ele, né? Pra ele perceber que eu tô ocupada, eu não quero conversar. Quando eu abri a agenda, a primeira coisa que tava escrito, oferecer planejamento previdenciário para uma pessoa. Eu falei, não acredito. Eu falei, então tá, vou oferecer planejamento pra esse cara. E aí comecei a puxar assunto com ele, falei do meu trabalho, e aí de repente era outra pessoa dentro do carro. E aí contei do meu trabalho, falei, olha, eu faço isso, tudo. Inclusive, eu faço planejamento previdenciário. Você já ouviu falar sobre isso? Ele falou, não, como que é? Eu fui explicar, ele falou, não acredito. Era justamente isso que eu tava precisando, porque eu tô achando que eu tô pagando a mais pro INSS e eu acho que eu não vou ter retorno desse dinheiro. Eu quero descobrir isso. Esse serviço vai me ajudar? Eu falei, vai te ajudar. Eu sabia se ia ajudar? Não, eu não sabia, eu não tinha certeza. Eu imaginava que sim, mas eu ainda não sabia como chegar nessa informação de fato. Eu falei, não, claro, vai ajudar, a gente vai descobrir se isso vai dar retorno financeiro ou não para o senhor. E ele falou, não, ótimo, então eu vou marcar um horário, eu vou no seu escritório e eu vou fechar esse planejamento previdenciário com você. E aí passaram alguns dias, é claro que eu peguei o telefone dele, porque eu não ia ficar à mercê dele lembrar de me ligar. Eu liguei para ele, a gente marcou horário, ele foi no escritório e fechou o planejamento previdenciário. Sim, aquela semana eu fechei o meu primeiro planejamento e eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Mas eu já tinha feito vários cursos e eu imaginei, não é possível que tenha algo tão diferente do que tudo aquilo que eu vi naqueles cursos. E aí eu fui e fiz o planejamento previdenciário dele, consegui dar a resposta que ele estava procurando e sim, ele estava gastando a mais do que deveria com o INSS. E o planejamento deu um resultado de que ele economizaria, já que ele tinha feito o planejamento e feito essa descoberta, ele economizaria até o dia da aposentadoria dele cerca de R$33 mil. Sim, no dia que eu vi isso, eu falei, é isso que é o planejamento. Eu falei, então agora eu entendi como faz, eu entendi o passo a passo, eu entendi o que eu preciso fazer, vou anotar isso. E eu anotei esse passo a passo, exatamente esse passo a passo do planejamento que eu fiz lá no início, que eu vim, obviamente, né, aperfeiçoando dali pra frente, que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Então, sim, as regras são as mesmas regras que a gente aplica nos processos previdenciários. Claro, a gente faz também as projeções, eu vou falar um pouquinho a respeito das projeções, mas as regras são basicamente as mesmas. Então, se você conseguir aplicar esse passo a passo aqui e for estudando cada passo desse, né, devagarinho e tudo, você também vai conseguir fazer que nem eu consegui, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso conteúdo. Qual é o primeiro passo, Jéssica? O que eu preciso fazer antes de mais nada? A entrevista.
A entrevista para o planejamento, eu considero que ela é uma entrevista bastante complexa, mais complexa até do que uma entrevista para um processo, porque na entrevista para o processo previdenciário, você analisa sim a vida contributiva do cliente, mas você analisa de uma forma muito específica. Então, por exemplo, se você já percebeu ali que aquele caso é uma aposentadoria por tempo de contribuição, você não vai ficar analisando a idade do cliente, sabe? Enquanto que no planejamento, você precisa descobrir tudo, absolutamente tudo que você puder a respeito da vida contributiva daquele cliente. Jéssica, me dá um exemplo desse tudo para eu não ficar aqui completamente a cegas. Você tem que descobrir se ele prestou serviço militar, voluntário, obrigatório. Você precisa descobrir se ele tem tempo rural anterior a 91 ou posterior a 91 que possa ser objeto de indenização. Você precisa descobrir se ele tem tempo especial antes de 95, que dá para enquadrar por atividade, ou então após 95, se ele tem algum PPP, se tem alguma empresa, né, que porventura entregou algum PPP para ele. Você tem que analisar os PPPs também, mas calma. Você precisa descobrir, por exemplo, se em algum momento da vida dele ele estudou em escola técnica e recebeu, né, as verbas do governo ali para que você possa incluir isso como tempo de contribuição. Você precisa descobrir se ele, por exemplo, recebeu alimentação em forma de pecúnia, ou seja, em dinheiro, para que esse valor entre no cálculo da remuneração dele, tá? Então, algumas vezes, né, antigamente, as empresas elas tinham esse hábito de pagar alimentação em dinheiro. Inclusive, elas forneciam recibos, isso era bastante comum, não tinha essa história de cartão alimentação e tudo. Então, se a pessoa tem essa documentação guardada, você vai incluir isso para que esse valor entre como remuneração, isso pode melhorar o valor do benefício do seu cliente. Se ele teve algum vínculo de emprego que não está constando ali na carteira de trabalho dele, que às vezes, né, a pessoa não registrou, mas ele tem provas daquele tempo. Então, é isso. Você vai descobrir tudo que você conseguir sobre o passado dele. Mas a entrevista para o planejamento, ela vai além do passado, ela vai para o futuro. Você precisa descobrir o que o cliente está de fato buscando com aquele planejamento previdenciário. Jéssica, óbvio, né? Ele está buscando o melhor benefício. Mas o que é o melhor benefício? Porque às vezes, melhor benefício pode não ser o valor. O melhor benefício para o seu cliente pode ser se aposentar mais rápido. Ou o melhor benefício para o seu cliente pode ser gastar menos até a data da aposentadoria dele. Ou quem sabe pode ser demorar mais para se aposentar, mas se aposentar com o melhor valor que ele puder. Então, o que é o melhor benefício para o seu cliente? É essa pergunta que você precisa fazer para ele. O que ele está buscando com o planejamento? Lembra do caso do cliente que era o motorista do Uber? Então, para ele, o melhor benefício, ou o que ele estava buscando, era quanto eu posso economizar de dinheiro hoje? Porque meu orçamento está apertado, está complicado para mim. Então, tudo que eu puder economizar hoje, que eu não precisar pagar isso para o INSS, para mim é bom, sabe? Então, esse era o objetivo dele principal com o planejamento. Ele não estava nem tão preocupado em quanto ele ia receber de aposentadoria. A aposentadoria dele estava lá longe, ele nem estava pensando nisso. O que ele queria saber é quanto eu posso economizar hoje. E a gente passou, né, de uma economia, ele estava gastando 200 e poucos reais com o INSS, ele passou a gastar 50 e poucos reais com o INSS. Olha que maravilha! Então, é isso que você precisa descobrir. Qual é o problema que você está tentando resolver ali, tá bom? Descobriu isso, você está com a sua ficha montada, tá? E aí você vai passar para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? No segundo passo, você vai conferir as divergências que porventura possam existir entre a carteira de trabalho e o CNIS. Então vamos lá, imagina o seguinte, que tem um vínculo lá em 1995 que está constando na carteira de trabalho do seu cliente, mas não está constando no CNIS. Esse vínculo é objeto de anotação ali, porque você vai levar ele para o parecer do planejamento depois. Jéssica, mas e se tem um vínculo lá no CNIS que a data de saída tá 10 de fevereiro e na carteira tá dizendo que foi 10 de março? Isso também é uma divergência, então você vai verificar cada uma dessas divergências e vai fazer anotações. Depois, nesse passo ainda, você vai conferir também as remunerações, especialmente as remunerações de 1994 em diante. Então pode ser que num vínculo de 3 anos só tenha 1 ano de remuneração.
você precisa ver se o seu cliente tem algum documento que comprova a remuneração restante. Por quê? Porque isso vai fazer impacto, né? Vai dar impacto lá no valor do cálculo dele. Porque se não tem, imagina que lá em 2015 ele ficou 2015, 2016, 2017 sem nenhuma remuneração. O empregador dele não contribuiu nada naquele período. E aí o INSS vai considerar salário mínimo. Mas e se o salário real dele fosse R$5.000? Imagina, olha o impacto que isso vai dar. Então é muito importante que você confira as remunerações, se elas estão de acordo, se elas estão constando ali no CNIS, se está tudo ok. O terceiro passo são os indicadores, os temidos, os famigerados, os odiados indicadores. Eu sei, gente, vocês odeiam os indicadores, vocês morrem de medo deles e eu não sei por quê. Não sei por quê, porque eu não consigo imaginar uma coisa mais simples de resolver do que indicadores, tá? Então é o seguinte, se você não aprendeu sobre indicadores ainda, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Então eu vou deixar o cardzinho, eu nunca sei onde é esse card, gente, vocês me perdoem, eu vou colocar a mão pra cima. Eu vou deixar um cardzinho aqui com o link pra vocês assistam depois desse vídeo, façam suas anotações, entendam como que faz a análise de um CNIS, tá? Vejam lá os indicadores. Aqui é importante ressaltar que vocês vão ter que ver os indicadores, tanto os que são apenas indicadores informativos, como por exemplo o IAN, que eu explico lá nesse vídeo para vocês, que é o indicador de atividade especial. Ele por si só não vai comprovar a atividade especial, mas imagina o seguinte, seu cliente tem um vínculo lá de 10 anos que está com o indicador IAN e ele não trouxe PPP desse período para você fazer o planejamento. Você sabe que é uma probabilidade muito grande de ter um PPP bom ali. E aí você precisa colocar na orientação para o seu cliente buscar esse documento, tá? Ou até mesmo você oferecer esse serviço na hora da entrega do planejamento para ele. Então você vai olhar os indicadores informativos no planejamento também. E você vai olhar os indicadores impeditivos. Então você vai ver ali, por exemplo, se tem alguma pendência de recolhimento, se tem algum recolhimento feito fora do tempo, então um recolhimento extemporâneo, tá? E vai verificar como que faz para corrigir aquele determinado indicador. Então, por exemplo, em muitos casos tem um indicador no CNIS que basta a apresentação completa da carteira de trabalho que vai ser resolvido. Essa informação precisa constar lá no planejamento previdenciário. Jéssica, como é que você faz? Normalmente eu faço exatamente assim. Olha, tem um indicador no vínculo da empresa X. Mas para resolver esse indicador, basta no dia do requerimento da aposentadoria apresentar a carteira de trabalho completa, que ele vai ser resolvido. Então é só isso, não tem nenhum mistério nesse ponto, ok? Resolver os indicadores passa para o quarto passo. No quarto passo você vai fazer a análise do direito pré-reforma. Jéssica, é hora de fazer cálculo? Não, ainda não é hora de fazer cálculo, você não vai se preocupar com isso agora. Agora a gente vai analisar apenas se existe direito lá antes da reforma, se o seu cliente ele adquiriu algum direito. Jéssica, mas se ele tivesse direito adquirido, ele não teria já aposentado? Em tese, sim. Mas às vezes ele não sabe que conta tempo rural, que conta serviço militar, que conta tempo especial, e ele não está contando com isso. E aí ele não sabe que ele já tem direito adquirido. E o seu planejamento precisa identificar isso. Então você vai fazer todos os cálculos, você vai imaginar que você está lá no dia 13/11/2019, vai fazer todos os cálculos e todas as averbações necessárias até aquele dia. Verifica benefício por benefício. Então, vê se ele atingiu idade, vê se ele atingiu carência, vê se ele atingiu tempo de contribuição, tudo. Faz uma listinha de todos os benefícios pré-reforma e vai listando um por um, ok? E depois, fez isso, fez todas as anotações de tempo de contribuição, bonitinho, você vai para o quinto passo. No quinto passo, a gente vai fazer exatamente, a análise pós-reforma. Então, a gente também vai analisar se ele tem direito a alguma regra de transição pós-reforma. É importante você saber que aqui a gente ainda não está fazendo as projeções. Então, você imagina o seguinte, hoje é dia 6 de junho. Imagina que você hoje, no dia 6 de junho, você está fazendo o seu planejamento previdenciário. Você vai contar tudo que o seu cliente tem até esse dia. Então, imagina que, por exemplo, ele tinha 34 anos de contribuição até a data da reforma. Ele não tinha direito adquirido, certo? Porque ele precisava ter, se fosse um homem, precisava ter 35 anos. Mas você já sabe que ele tem direito a pedágio de 50%, que é uma das regras de transição, ok? Beleza.
Quanto tempo ele precisaria de contribuição no total? 36 anos. Um ano para alcançar o requisito e mais um ano para pagar o pedágio. Então, ele precisaria de 36 anos. E aí, você verifica se ele já tem 36 anos de contribuição na data atual. Se ele tiver, é porque ele já tem direito adquirido a essa regra de transição. Você vai deixar essa anotação aí no seu caderninho, no seu esqueletozinho, que eu costumo chamar de esqueleto do planejamento, né? Então, você vai deixar essa anotação no seu esqueleto para você fazer uma simulação para esse benefício mais tarde, tá? E depois, imagina o seguinte, nessa mesma situação, imagina que você verificou que ele precisava de 36 anos, mas aí hoje, no dia 6 de junho, você olhou e ele não tem 36 anos, ele tem 35 anos e 6 meses. Bom, aí você vai passar para o próximo passo, que é as projeções. As projeções não são um bicho de 7 cabeças, elas nada mais são do que isso. Ele tem quanto hoje? Ele tem 35 anos e 6 meses. Ele precisaria de 36, certo? Então, ele está precisando de mais 6 meses. Daqui a 6 meses, 6 do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, do 11, do 12. Então, no dia 6 de dezembro, o seu cliente vai, se ele continuar contribuindo, obviamente, ele vai preencher os requisitos para o pedágio de 50%. E aqui você precisa ter uma atenção, porque nesses 6 meses ainda não existem salários, certo? Nesses 6 meses, você vai precisar preencher com algumas simulações. E aí eu gosto de fazer sempre assim, a não ser em casos mais específicos, mas no geral a gente faz assim. Faz uma simulação com o salário mínimo, faz uma simulação com R$3.000, R$3.500 com base de cálculo e faz uma simulação com o teto da Previdência. Jéssica, e se ele tiver empregado? Aí você faz uma simulação com o valor do salário exato dele, porque aí ela vai ficar muito próxima, tá? Porque a chance dele ser mandado embora em 6 meses, né? Então, inclui também uma simulação com o salário atual dele, ok? Basicamente, as projeções são isso. Você vai fazer uma projeção. Então, o que eu indico que você faça para facilitar a sua projeção? Faz uma lista de todas as regras de transição que se enquadram no caso dele. E aí você vai fazendo a projeção uma por uma para você não se perder, tá bom? Feito isso, você já vai identificar que, olha, tem um benefício aqui que ele vai demorar 10 anos para conseguir, enquanto tem outro que daqui a 6 meses. Esse daqui a 10 anos, ninguém vai esperar 10 anos a mais para se aposentar já tendo um direito agora. Aí você já exclui esse de 10 anos. Isso vai ficar muito mais claro para você se você tiver uma tabelinha já com todas as datas ali, ok? Bom, feito isso, a gente vai para o 7º passo. No 7º passo é o seguinte, se lá atrás você identificou que o seu cliente ele tinha algum direito a um benefício pré-reforma, então, por exemplo, fui lá e vi que ele tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, no cálculo, a gente vai fazer todos os cálculos para todos os benefícios que eu identifiquei direito adquirido pré-reforma, tá? Então, esse é o nosso 7º passo. Bom, no 8º passo, obviamente, a gente vai fazer os cálculos pós-reforma. Então, você vai pegar todos os benefícios que você identificou ali de benefício, né, de pós-reforma. Então, identificou que ele tem direito ao pedágio de 50%, identificou que ele tem direito à idade progressiva e vai fazer o cálculo. E aí, nesse passo, a gente inclui também o cálculo das projeções. Como eu disse, você vai fazer as simulações de acordo com o caso concreto. Então, faz com salário mínimo, faz com 3.000, 3.500, faz com teto. E se for necessário, você faz com o salário atual de carteira de trabalho dele. Por fim, você vai fazer o cálculo do investimento. Jéssica, como é que eu faço o cálculo do investimento? Simples. Sabe esses benefícios que você fez a projeção? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo do pedágio de 50%, em que ele tinha 35 anos e 6 meses. Então, ele precisaria contribuir até dezembro para completar o tempo de contribuição dele, para ele alcançar essa regra. Quanto que ele vai gastar com o INSS até dezembro? É só isso, tá? Então, você vai pegar esse valor por mês, vai multiplicar por 6, que é a quantidade de pagamentos que ele vai efetuar, e vai fazer o cálculo do investimento. Jéssica, é simples assim? Sim, é simples assim. Só que em alguns casos esse cálculo vai ser um pouquinho mais complexo, porque você vai ter que contar os meses, né? E às vezes é muito tempo. Então, dependendo se o seu cliente for muito novo, por exemplo, tiver 40 anos, aí esse valor vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer o cálculo do que só 6 meses. Mas a ideia do cálculo é exatamente essa. E como 10º e último passo, você vai montar um parecer. Jéssica, como assim? Agora que essa que é a hora que eu não sei mesmo fazer, não tô perdida, não sei o que fazer. É muito simples. Tudo isso que você veio anotando, você vai passar para o papel. Então, você vai estruturar de uma forma bonitinha. Então, quais foram os vínculos que estão com problemas no CNIS, quais os indicadores que o cliente precisa corrigir, se tem algum PPP, se tem tempo rural, quais são os documentos de tempo rural, quais são as simulações que você fez para ele, quais são as projeções. E, por fim, você enumera tudo que ele precisa fazer num passo a passo, tá?
Então, por exemplo, se ele precisa fazer uma correção de um PPPX, você enumera lá no último, como se fosse aquele item de pedidos na petição. Por fim, a gente faz isso para ficar mais claro para o cliente saber onde ele procurar as informações que ele precisa, ok? Então, vamos lá para o nosso resumo do vídeo. Mas antes do resumo, eu queria te convidar, se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque a gente está tendo vídeo todo santo dia aqui nesse canal. Então, hoje a gente aprendeu que não, planejamento previdenciário não é um bicho de 7 cabeças e que se você quiser começar esse passo a passo, ele vai ser ótimo para facilitar, para você não ficar perdido aí, sabendo o que eu tenho que olhar agora, o que eu não tenho. Comece sempre pela entrevista. Então, a entrevista ela é primordial no planejamento, ela vai direcionar toda a ideia do planejamento, tá? Descubra tanto o passado contributivo quanto o que o seu cliente quer com aquele planejamento. Depois você vai verificar as divergências entre CNIS, carteira de trabalho, carnê de contribuição e os indicadores. Então, no terceiro passo, a gente analisa os indicadores, tanto os informativos quanto os indicadores impeditivos. A partir daí, você vai fazer a análise do direito pré-reforma, então você vai verificar se o seu cliente tem algum direito adquirido e vai fazer a análise do direito pós-reforma. Inclusive, vai fazer também as projeções. Caso ele não tenha nenhum direito adquirido, você vai fazer as projeções para saber quando que ele vai alcançar esse direito. Depois, você vai fazer o cálculo do benefício pré-reforma e o cálculo do benefício pós-reforma. Então, o que você fez? Você identificou lá quais os benefícios ele tem ou ele vai ter direito. Você pega esses benefícios e faz o cálculo para cada um deles. Depois você vai calcular o investimento para as projeções que você fez. Então, caso você tenha feito hipóteses de projeção que o seu cliente ainda não tem direito, você vai fazer o cálculo do investimento, ou seja, aquele valor que o cliente vai gastar, né, para alcançar aquele direito. E, por fim, vai colocar isso tudo ali no documento do planejamento previdenciário. Lembre-se sempre, o planejamento ele não é uma peça para um juiz togado, ele não é uma peça para alguém que fez direito. A ideia é que o seu cliente consiga ler e entender claramente. Então, evite termos técnicos, evite abreviações que o cliente possa, por via das dúvidas, não conhecer, tá? Então, faça uma peça simples, faça um texto bem conciso para que ele consiga, de fato, ter resultado. Olhar aquele planejamento daqui a 1, 2, 3 anos e entender o que você quis dizer, sem precisar ligar para você, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não tá me seguindo no Instagram, corre lá para me seguir que eu tô te esperando. Todo dia a gente tá lá. Um beijo e até a próxima aula.